Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jonathan, para aqueles que não me conhecem, ou John, né? Hoje eu sou pastor auxiliar aqui de Três Lagoas. Quem me convidou foi a Rebequinha, uma filhota, né? Uma família que Deus me deu aí, Jonéia, Valdir, tio Bento, entre outros, né? Sou muito grato aí por ter morado esse tempo no refúgio e ter conhecido vocês. Estou orando constantemente por vocês. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco com vocês de algo bem interessante. A Bequinha me chamou aí, eu achei. Queria um pouco matar a saudade do refúgio, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Timóteo 4:21. Lá vem falando algo. É pequeno, porém eu acho que é impactante. Lá em 2 Timóteo 4:21 fala assim, ó: apressa-te a vir antes do inverno. Nossa, eu fiquei pensando, mas por que que o autor, no caso Paulo ali, né, estava falando sobre isso, né, falando para Timóteo para vir depois do inverno? E a gente tem várias razões em relação a isso. Mas antes da gente ver algumas razões, o pastor Amin Rodô, ele tem uma carta, na verdade não uma carta, um sermão, de um pastor presbiteriano chamado Clarence Edward McCartney. Ele foi pregador nos anos ali, até o século XX, metade do século XX, por ali. Pregador presbiteriano. E ele tinha apenas um sermão. E esse sermão era baseado nesse texto. Ele pregava ali na Filadélfia, sempre o mesmo sermão, dizendo: venha antes do inverno. E a gente fica pensando, por que antes do inverno? Antes do inverno a gente tem um outono. No outono a gente sabe aquela beleza, as folhas caindo e tudo. E logo depois a gente tem o inverno, aquele frio rigoroso para quem mora no norte, né? O norte assim do globo terrestre. Então a gente tem uma dificuldade. As pessoas têm que se prepararem para esperar o inverno, porque o inverno é intenso. E nessa mensagem, o pastor também, a me rodou, peguei um pouco disso dele. A gente percebe 3 pontos essenciais. Primeiro ponto desse sermão desse pastor McCartney, nós temos que essa mensagem, até a pressa-te a vir antes do inverno, ela está falando um pouco da transformação do caráter. Lembra quando é formado um ferro? O ferro é formado por meio do fogo, mas quando o ferro esfria, não tem quem faça ela ser transformada novamente. Transformação. Então ele deixa algo assim, a transformação do caráter essencial. Antes do que? A gente está comparando aqui esse inverno, a própria volta de Jesus. Nós temos que ter uma transformação do nosso caráter. Transformação do caráter. Se não for assim, a gente não vai ser moldado para poder morar junto com o Salvador. O segundo ponto que nós podemos ver aqui é a questão dos relacionamentos. Aí entra um pouco do contexto desse texto que nós lemos aqui. Paulo manda a carta para Timóteo e diz: venha, mas venha me ver antes do inverno. Porque a questão marítima ali era muito difícil. Então o que estava acontecendo? Se ele demorasse muito, não ia ter embarcações para chegar até onde Paulo estava. Por isso ele fala: venha antes do inverno. Venha antes do inverno. Diz uma certa história que um rapaz tentando fazer um sermão, e aí ele lendo esse texto também, ele lembra da sua mãe. Ele diz: vou mandar uma carta para minha mãe. E ele manda uma carta dizendo que a ama, que está com saudade, que logo vai vê-la e tal. Logo, uma semana depois, ele recebe um telefonema, na verdade uma carta, dizendo que para ele apressar para ver a mãe dele, que a mãe dele estava morrendo. Ele se arrumou, pegou o primeiro trem e foi para lá. E deu tempo de ver o último sorriso. Quando nós falamos no segundo ponto dos relacionamentos, a gente pode falar um pouco do perdão. Perdoe, ame agora, porque isso pode ser tarde demais depois.
E a gente pode ser cobrado. E o terceiro ponto é a voz de Cristo, convidando homens e mulheres a se chegarem a Ele antes do inverno. Jesus está perto de voltar, meus amados. Veja os sinais. O tempo do fim já começou. O está feito, baseado lá em Apocalipse 16, 17, fala, está feito. Ali falando das pragas e tudo. Logo, logo, o está consumado também, lá do santuário, do juízo investigativo, ele vai dizer, está feito, ele vai fechar os livros. E aí vai vir, aí depois a gente tem aquele contexto que vai vir, ele fecha os livros, vai ter um período aí das pragas, e aí ele vai dizer o quê? Está feito, e ele volta. Quando tocar a sétima trombeta. Eu almejo esse dia. Só que nós temos que preparar para que viemos a ter uma transformação no caráter, mais relacionamento, e a gente possa dizer assim, olha só, a gente possa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Faça tudo antes do inverno. Se é o seu desejo, se coloque de joelho aí, ore a Deus, peça ajuda para a transformação do seu caráter, peça ajuda para que a gente tenha um melhor relacionamento com o próximo e com Deus. O momento é agora. Ele está perto de voltar. A gente está vendo sinais. Deus abençoe. Estou aqui, ó, no meu carrinho. Deus me abençoou. Trabalhando duro. Por quê? Porque eu quero estar pronto. Trabalhando duro, pregando o evangelho, porque eu quero estar pronto antes do inverno. Deus abençoe vocês. Estou orando constantemente. Amo a cada um aí, amigos próximos que eu tenho. E o que vocês precisarem, conte com a gente. Mas principalmente, conte com o nosso Salvador. Um abraço.